21. Sou o professor Ricardo Pássaro Henk, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara. Estou aqui com meus alunos hoje do 9º ano, que nós vamos fazer a correção do simulado para o SAEB, que foi feito ontem. Então hoje nós vamos fazer a correção para ver como que fazia cada uma das questões. Os alunos presentes na aula de hoje é Maria Eduarda, Henrique, Caio, Gabriel, Stephanie, Fernanda, Evelyn, Natália, Alifer, José, Everton, Lucas, quem está atrás do Lucas? João Pablo, Gustavo, João Henrique e Samuel. Os demais alunos, por um motivo ou outro, não estão presentes. O material que nós usamos para fazer o simulado foi um material retirado das AAPs, que é fornecida pela Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início à correção, não vamos ter como fazer o cronômetro ali, mas a aula tinha de 3 minutos e 40 para cada questão. Então nós vamos tentar fazer isso, né? Apesar de que eu vou ter que fazer explicando, então talvez demore um pouco mais. Quando a gente só faz, rapidinho. Mas eu vou tentar fazer em 3 minutos e 50 segundos cada questão. Vamos dar início à aula de hoje, então. Primeira questão. 1. Observe o número apresentado no quadro abaixo. Menos raiz de 6 dividido por 2. O intervalo que contém esse número é... Como que eu resolvo essa questão? Primeiro, raiz de 6 é um número exato? Não. Então, eu posso tentar fazer o quê? Eu não sei de cabeça qual é a raiz de 6, mas eu posso fazer a fatoração do 6. Pelos números primos, 2, 3, 5, 7 e assim vai, né? Qual é o primeiro número primo que eu tenho? 2. 6 dividido por 2? 3. 3 dá para dividir por 2 de novo? Não. Qual é o próximo número primo? 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, raiz de 6 menos raiz de 6 é a mesma coisa que menos raiz de 2 vezes o 3. Opa, ainda não ajudou muito, mas você pode separar em duas raízes. Raiz de 2 vezes raiz de 3. Agora já ajuda um pouco. Presta atenção, essas informações vocês têm que ter guardado na cabeça, tá? Antes de fazer concurso, vestibular, essas coisas. Qual é o valor aproximado de raiz quadrada de 2? Já falamos em algumas aulas, alguém lembra? 1,41. Quem falou? O João? Muito bem, é isso mesmo. 1,41. E a raiz quadrada de 3 é aproximadamente quantos? 1,73. Essas informações são importantes. Marque no caderno de vocês. Como raiz de 6 é a mesma coisa que raiz de 3 vezes raiz de 2, eu vou trocar isso daqui. Então vai ficar assim, ó. Menos, eu vou multiplicar agora. Raiz de 2 é quantos mesmo? 1,41 vezes a raiz quadrada de 3, que é aproximadamente 1,73. Certo? E aí, depois, tudo isso eu vou dividir por 2. Agora, fazendo a conta, 1,73 vezes 1,41. Começa com 1 aqui da unidade. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. Matei 1. Coloca a cruzinha em homenagem a ele. Agora o 4. 4 vezes 3, 12. Subiu 1. 4 vezes 7, 28. Com mais 1 que subiu, 29. Só cabe o 2 aqui. O 9 aqui, sobe o 2. 4 vezes 1, 4. Com 2 que subiu, 6. Matei. O 1 já estava morto. Agora matei o 4. Agora vamos fazer a multiplicação do 1. 1 vezes 3 dá 3. 1 vezes 7 dá 7. 1 vezes 1 dá 1. Soma tudo. 3 com mais nada, 3. 7 com 2, 9. 1 com 9, 10. Com mais 3, 13. Subiu 1. 1 com 6 dá 7. 7 com mais 7, 14. Subiu 1. 1 com mais 1, 2.
24 mil. Calma, tem que devolver as vírgulas. Quantas casas eu tenho depois da vírgula aqui? 2. E aqui embaixo? Ao todo eu tenho quantas casas depois da vírgula? 4. Então eu vou devolver, ó. 1, 2, 3, 4. Ele é negativo, não é? Então a resposta é menos 2,4393. Mas tudo isso dividido por 2. Então tem que fazer a divisão agora. 2,4393 dividido por 2. 1 vezes 2 dá 2. 0. Abaixou 4. Abaixou, tem que resolver. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 4 dá 0. Abaixou 3. Quem é mais perto do 3 tabuado 2? 1. 1 vezes 2 dá 2. Sobrou 1. Abaixou 9. Abaixou, tem que resolver. Quem vezes 2 é próximo do 19? 9. 9 vezes 2 dá 18. 9 que tira 8 dá 1. 1 que tira 1 dá 0. Abaixo o 3. Quem vezes 2 que dá próximo do 13? 6. Dá 12. Sobrou 1. Não tem mais ninguém para baixar. Você põe uma vírgula aqui, acrescenta 1, 0. Quem vezes 2 dá próximo do 10? 5, né? Dá 10. Acabou a conta. Acabou? Não. Quantas casas eu tinha depois da vírgula? 4. Essa vírgula vai ter que andar 4 casas para o lado de cá. 1, 2, 3, 4. Então a resposta é negativa, né? Negativa 1,21965. Qual das alternativas entra nisso? O menos 1, vamos arredondar para o menos 1,21. O menos 1,21 fica entre o menos 1,8 e o menos 1,7? Sim ou não? Aqui, ó, aqui está o 0, aqui está o menos 1, aqui está o menos 2. O menos 1,7 está mais ou menos aqui, ó, menos 1,7. E aqui está o menos 1,8. O menos 1,21 é próximo do menos 1,2. Ele está entre esses dois aqui? Sim ou não? Não. O negativo, menos 1,2196, ele fica entre o menos 1,2 e o menos 1,3. Se você está na dúvida, faz isso aqui, ó. Menos 1,2. Quantas casas tem depois da vírgula aqui? 1, 2, 3, 4, 5 agora, porque já tinha uma, né? Então você coloca 5 casas depois da vírgula completando com 0. 1, 2, 3, 4, 5. E o menos 1,3, 1, 2, 3, 4, 5 aqui lá. O menos 1,21965 está mais ou menos aqui, né? Então ele está entre o menos 1,3 e menos 1,2. Resposta correta, letra B. Depois eu vou entregar para vocês. Por isso que marque agora aí. Número 1 era a letra B. Próximo exercício. Mas o senhor já corrigiu? Não ainda. Vou corrigir na aula de tecnologia. Se não der tempo de corrigir na aula de matemática hoje. As retas U. Ó, presta atenção. As retas U. Aqui está a reta U, ó. Reta U. Que tem 2x menos 3y igual a menos 3. E a reta V. Está aqui a reta V. 5x mais 4y igual a 2. Estão representadas no plano cartesiano abaixo, no qual alguns pontos estão destacados. Quem é o ponto que está destacado? O R, o P, o Q e o S. Vamos ver qual é a pergunta. Nesse plano cartesiano, a solução do sistema, um sisteminha entre as duas retas, está representada pelo ponto. Como que eu acho a solução de duas retas em um gráfico, aonde elas se cruzam? Qual ponto que elas estão se cruzando? No P. Resposta correta? A. Certo? Então, aqui não tinha muito segredo.
Para as duas serem iguais, como fiz rápido aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Para as duas serem iguais, qual é o valor do x? Qual é o valor do x? Qual é o valor do y? Então esse é o y, esse é o x. Na hora que eu colocar o valor do x, menos 2, o valor do y, 3, tem que dar igual as duas equações. Olha lá. 2 vezes o x. Quem é o x mesmo? Menos 2. Menos 3 vezes o y. Quem é o y? 3 positivo. Tem que ser igual a menos 13. Vamos ver se é verdade? Mais vezes menos dá menos. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos vezes mais dá menos. 3 vezes 3 dá 9. Igual a menos 13. Menos com menos, eu faço uma conta de mais. 9 em cima, 4 embaixo e soma. Quanto que dá 9 mais 4? 13. Qual é o número maior? 4 ou 9? 9. Qual é o sinal dele? Negativo. Então, aqui ficou a resposta negativo. Menos 13 é igual a menos 13? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, passou aqui. Vamos ver se vai dar na outra também. Então, eu vou trocar o x por menos 2, que é o ponto de solução. Então, 5 vezes menos 2, mais 4 vezes o y, que é 3, tem que ser 2. Se não for 2, quer dizer que aquele ponto está errado ali. Mais vezes menos dá menos, 5 vezes 2 dá 10. Mais 4 vezes 3 dá quantos? Dá 12, igual a 2. Menos com mais, que conta eu faço? Uma conta de menos. Qual é o número maior, 12 ou 10? 12 em cima, 10 embaixo. 2 que tira 0 dá 2. 1 que tira 1 dá 0. Prevalece o sinal do número maior. Quem é o número maior? 12. Qual é o sinal dele? Positivo. 2 positivo é igual a 2 positivo? Então é essa a resposta mesmo. Letra P. Próximo exercício. Exercício número 3. Para a criação de uma peça metálica, há 3 barras de aços paralelas. Turminha. 3 barras de aços paralelas. Quais são as barras de aços paralelas? PQ, RS e TV. Certo? Não, depois eu tenho que corrigir antes. 3 barras de aços paralelas serão soldados em 2 barras desse mesmo material. Observe na figura abaixo um esboço dessa peça metálica, na qual os segmentos PQ, RS e TV representam essas barras paralelas. Beleza. Está aqui as barras paralelas, PQ, RS e TV. A pergunta é, de acordo com esse esboço, qual é a medida em metros da parte da barra transversal, que está transpossando ela, são 2 barras, tem essa e aquela. Só que dele fala aqui, ó, que está representada pelo segmento RT. Eu quero saber a distância do R até o T. Isso aqui é nada mais do que uma regra de 3. Né? Nós vimos nas aulas anteriores. São retas, são proporções diretamente proporcionais. Então, ó, para 0,5, qual é o tamanho que tem do outro lado? É igual a 0,4. É que eu não sei, vou pôr letra X. Para X, o outro lado vale 0,6. Você vai fazer isso aqui, ó. Esse vezes esse e esse vezes esse. Por quê? Presta atenção. De 4 aumentou para 0,6. De 0,4 aumentou para 0,6. O 0,5, vocês acham que vai aumentar ou vai diminuir o tamanho aqui? Aumentar. Então eu já vou adiantando. É um absurdo se alguém chutasse na A ou na B. Pensa comigo se não é um absurdo. Se ele é maior do que 0,6, nunca que ele pode ser 0,48 e 0,50. Então essas eram um caso de eu não chutar de jeito nenhum.
Tá? Para vocês verem, em concurso de empresa, eles colocam esse tipo de questão. Por mais que você vai bem, eles vão olhar e falar, puxa lá, vida, errou essa que estava na cara que não era, então não é capaz de fazer, deve ter chutado as outras questões. Eles colocam esse tipo de questões em em entrevista de emprego. Tá? Então vamos lá. Primeiro eu tenho o costume de multiplicar quem eu não sei. X vezes 0,4 dá 0,4 vezes o x. Igual, agora o outro lado, 0,5 vezes 0,6. 0,4 vezes x ainda não consigo fazer, porque o x é quem eu estou procurando. Agora isso aqui eu consigo fazer. 0,6 vezes 0,5. 5 vezes 6, 30. Subiu o 3. 5 vezes 0, 0. Com mais 3 que subiu, 3. Matei o 5, coloco o cruzinho em homenagem a ele. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 0, 0. Soma tudo. 0, 3 e 0. Certo? Opa. Agora, veja aqui. Quantas casas eu tenho depois da vírgula aqui? Uma. E aqui? Uma. Então eu tenho que devolver duas casas. Então a multiplicação desses dois aqui vai dar 0,30. Agora eu quero saber o valor do x. O x é igual a 0,30. Esse 0,4 estava multiplicando. Vai passar para lá? Dividindo. Ah, professor, eu não sei fazer divisão com vírgula. Ótimo, a hora é de aprender. Presta atenção. 0,30 dividido por 0,4. Quantas casas você precisa fazer essa vírgula andar para cá para ela sumir? Duas. Você fez andar e ela sumiu. Certo? Você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Quantas casas andou aqui? Quantas casas andou aqui? Por que eu vim aqui? Porque aqui era o maior número de casas. Lá tem que andar duas também, mas não tem duas casas para andar. Você vai fazer o quê? Vai pôr mais um 0 aqui, para ele ter mais uma casa para andar. Agora ele tem duas casas para andar. Ele vem parar aqui. Certo? E aí se pode apagar aquela vírgula. Na verdade, o que eu fiz aqui, que eu faço já direto, mas eu tenho que explicar para vocês. Calma aí, já vamos fazer. Ó, quando você multiplica os dois lados por 100, ele vai dar essa resposta. 0,30 vezes 100 dá 30. 0,4 vezes 100 vai dar 40. Então eu vou ter que dividir o quê? 30 pelo 40. Eu posso simplificar cortando os dois zeros aqui? Sim ou não? Depois nós vamos ver se pode ou não. Vamos dividir aqui, depois nós dividimos 3 por 4. Quem vezes 40 dá 30? Na tabuada do 40? Nenhum. Um vai passar, né? Então 0. 0 vezes 40 dá 0. 30 que tira 0 dá 30. Não tem mais ninguém para baixar. Você põe uma vírgula, automaticamente aparece um 0 aqui. Quem vezes 40 chega próximo do 300? 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 4, 28. 0 que tira 0, 0. 0 que tira 8 não dá, empresta do vizinho. Fica 10 que tira 8 dá 2. 2 que tira 2, 0. Como eu já tenho a vírgula, automaticamente aparece um 0 aqui. Quem vezes 40 dá próximo de 200? Não, 2 dá 80. 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Acabou. Achei a resposta. Aí agora aqui, lembra que eu perguntei para vocês? Eu poderia simplificar, o próprio nome já fala. O próprio nome já fala. Simplificar, deixar mais simples. 3 dividido por 4 tem que dar a mesma resposta. Vamos ver? Na tabuada do 4, quem vezes 4 dá 3? Nada, né? 0. 1 vai passar, não pode passar. 0. 0 vezes 4 dá 0. 3 que tira 0 dá 3. Tem mais alguém para baixar? Não. Põe uma vírgula, todo o resto agora vem acompanhado de um 0. Na tabuada do 4, quem vezes 4 dá 30? 7. 7 vezes 4 dá 28. Não tinha nenhum que desse 30, mas tinha quem chegasse perto, né? Empresta do vizinho. 10 que tira 8 dá 2. 2 que tira 2 dá 0. Ah, não tem ninguém para baixar, mas nem precisa mesmo, né? Você já colocou a vírgula, então todo o resto vem acompanhado de um 0. Na tabuada do 4, quem vezes 4 dá 20? 5. 5 vezes 4 dá 20.
cheguei na mesma resposta. Entenderam? Só que daquele jeito que eu fiz agora por último é bem mais fácil. Qual vai ser o tamanho lá então? 0,75 metros. Resposta correta, letra D. Próximo exercício. Observe o número racional apresentado abaixo. Qual é a representação decimal do número racional? Toda fração é uma divisão. É o de cima dividido pelo de baixo. 3 dividido por 4. Alguém viu fazendo isso hoje? Alguém viu fazendo essa conta hoje? Como não? Há 30 segundos atrás eu fiz essa. Né? Então, quem vezes o 4 vai dar 3? Não tem, é 0. 0 vezes 4 dá 0. 3 que tira 0 dá 3. Não tem ninguém para baixar, põe uma vírgula, acrescenta um 0. Quem vezes 4 vai dar 28, vai chegar perto do 30 sem passar? 7. 7 vezes 4, 28. 0 que tira 8 não dá, empresta do vizinho. 10 que tira 8 sobra 2. 2 que tira 2 dá 0. Como eu já tenho a vírgula, acrescento um 0. 5 vezes 4 dá 20. 20 que tira 20 dá 0. Qual é a resposta? 0,75. Letra A. Estava fácil essa, né? Era só lembrar que toda fração é uma divisão. Exercício 5. Um laticínio a cada 1,25 litros produz quantas gramas de doce? L é de litros, D é de doce. Produz 500 gramas de doce de leite talhado. Em determinada semana, nesse laticínio, foram utilizados 50 litros. O 50 eu coloco embaixo do 500 ou embaixo do 1,25? Aqui que é o litros, então? Não. O D representa? Doces. E o L representa? Então é aqui. 50. Né? Pasteurizado para... Quantos gramas de doce de leite foram produzidos? Não sei. Vou pôr uma letra. Que letra que vocês querem que eu coloque? D. D, pode ser D. D de doces. Mas eu posso pôr a letra X, Y, a letra que eu quiser. A incógnita é minha, eu coloco a letra que eu quiser. Nossa, que professor mal educado. Não é. Para vocês entenderem que a letra vocês podem pôr a qual vocês quiserem. Aí, antes de fazer isso aqui, né? Eu já fiz ali, mas não posso fazer. Nós vimos em aulas anteriores, se vocês procurarem lá no YouTube, vocês vão achar proporcionalidade direta e proporcionalidade inversa. Olha aqui os litros. 1,25 litros é mais ou menos do que 50 litros? É mais? Menos. Aqui não dá nem 2 litros. E lá dá 50 litros. Então aqui é o menos, aqui é o mais. Faz uma seta do menor para o maior. Foi feito? Agora, se com 1,25 litros produziu meio quilo, 500 gramas, com 50 litros vai produzir mais ou menos do que 500 gramas? Menos doce? Mais doce. Se eu tenho mais litros, produz mais doce. Seta do menor para o maior. As duas setas estão no mesmo sentido? Sim. E se elas estão no mesmo sentido, é diretamente proporcional. É aí que se faz? Cruza e multiplica. Eu vou multiplicar minha incógnita primeiro. 1,25 vezes a quantidade de doces, que eu ainda não sei. Vai ser igual a 50 vezes 500. Então, 1,25 vezes a quantidade de doce, que eu ainda não sei, é igual a 50 vezes 500. Como que fica? 500 vezes 50. Corta esse zero, ele vem parar aqui embaixo. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 2 dá 25. Quantos que deu aqui? 25 mil. 25 mil. Então, 12 vezes a quantidade que eu... Não, 12 não, desculpe. 1,25 vezes a quantidade que eu estou procurando vai dar 25 mil.
eu não quero procurar 1,25, eu quero procurar só o D sozinho. Então 25.000 já estava lá, certo? Esse 1,25 está multiplicando, vai passar para o outro lado fazendo o quê? Dividindo 1,25. Agora, ao fazer essa divisão, eu acho a resposta. Então vamos lá. Quem tem dificuldade em dividir com vírgula, presta atenção. 25.000 dividido por 1,25. Quantas casas a vírgula vai ter que andar para ela sumir? 3? 2. Então eu multiplico os dois lados por 100. Ao multiplicar por 100, essa vírgula vai andar 2 casas. 1,25 vezes 100 dá 125. Mas eu tenho que multiplicar o outro lado também. 25.000 vezes 100 é só aumentar quanto zero? Quando eu multiplico por 10, eu aumento 1 zero. Quando eu multiplico por 100, eu aumento 2 zero. Pronto, só fazer essa divisão agora. Pensa comigo. Se aqui tem 3 algarismos, eu vou começar com 3 algarismos. Quem vezes 125 chega perto de 250? 2. Muito bem, Lucas. 2 vezes 5 dá 10. Subiu 1. 2 vezes 2 dá 4. Com mais 1 que subiu? 5. 2 vezes 1 dá 2. 0 que tira 0? 0. 0 é 5 que tira 5? 0. 2 que tira 2 dá 0. Abaixou esse 0. E adivinha? Se abaixou, eu tenho que resolver. Quem vezes 125, na tabuada de 125, vai dar 0? Nada. Nada é qual número? 0. Porque se fosse 1, dava 125. Então 0 menos 0 dá 0. Eu tenho que abaixar mais um 0. Quem vezes 125 dá próximo do 0? 0. 0 menos 0 dá 0. Abaixa o outro 0. Se abaixou, tem que resolver. Quem vezes 125 vai dar 0? 0. 0 vezes 125 dá 0. Tem mais um 0 para baixar só, né? Aí acaba, graças a Deus, né? Não estava tendo espaço mais. Quem vezes 125 dá 0? 0. 0 menos 0, 0. Quantos que deu aqui? Opa, faltou eu pôr o 0 aqui, né? Quantos? 20.000. Qual é a letra? C. Na verdade, dá para fazer de cabeça também, né? Por exemplo, se você fizesse isso aqui, ó. Vou fazer uma calculadora por causa do tempo, tá? Se vocês fizessem isso daqui, ó. Ó, presta atenção, outro jeito de fazer aqui, ó. Se você pegasse os 50 litros e dividisse por 1,25, dava 40 porções. 40 porções de 500 gramas. 40 vezes 500 gramas, 20.000. Também dá para fazer assim. Né? Então vamos lá. Próximo. Essa aqui também não é difícil. Presta atenção. Considere a equação linear representada no quadro abaixo. Qual é a representação gráfica dessa função? Primeiro, aqui já conto uma dica para vocês. Equação é uma linha. Qual é a linha aqui? Qual que forma uma reta? D. Essa aqui é uma equação de primeiro grau. Se ela é uma equação de primeiro grau, ela é uma reta. Ó, para tirar a prova, vai que essa alternativa aqui não está correta também. Presta atenção. Como que se faz? Coloca o 2, o x, no lugar do x coloca 2. O y vai ter que ser 0. Então vamos ver. 2 menos 2 dá 0? Deu. Agora vamos pegar um outro ponto aqui, ó. Quando o x for 4, o y vai ser 2. Então vamos ver. X é 4 menos 2, o y é 2. É essa aqui mesmo. Essa aqui é uma equação de primeiro grau, essa aqui é uma equação de circunferência, isso aqui é uma equação de um quadrado. Tá bom? Não tem nada a ver com a equação linear. Então a resposta aqui era muito simples.
Bateu o olho. A equação do primeiro grau é uma reta. E só tem um gráfico aí que é uma reta. A letra D. Equação de primeiro grau. A B aqui é a equação de segundo grau. Quando forma uma parábola, é uma equação de segundo grau. Aí tem, na equação, vai ter alguma coisa assim, ó. X elevado ao quadrado em algum lugar. Isso representa que é uma parábola. Próximo. Raiz quadrada de 11. Observe o número irracional no quadro abaixo. Ele já conta que é irracional. Se ele conta que é irracional, é porque ele não é exato e não tem fim. Então é um valor que ele vai estar aproximado aí. E aí, a reta numérica em que o ponto P melhor representa a localização do ponto irracional. Primeiro, eu vou achar onde que está mais ou menos o 11. Então, 1 ao quadrado dá quantos? 1 ao quadrado é 1 vezes 1 mesmo. 1, muito bem. 2 ao quadrado. 4. Ó, presta atenção. Quer dizer que o 1 ao quadrado, não, tá, esquece. O 3 ao quadrado, 9. Então, presta atenção. Entre o 1 e o 4, quais valores que tem? 2 e 3. Raiz quadrada de 2 está entre 1 e 2. Raiz quadrada de 3 está entre 1 e 2. É verdade. Agora, no primeiro exercício lá, nós descobrimos que raiz quadrada de 2, o João Henrique lembrou que era aproximadamente 1,41. E raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73. Ou seja, está entre o 1 e o 4, o número 2 e o 3. E a resposta está entre o 1 e o 2. Raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 6, raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 8. A resposta é 2, alguma coisa. Está entre o 2 e o 3. 4 ao quadrado dá quantos? 16. Entre o 9 e o 16 tem quem? Tem o 10, tem o 11, tem o 12, tem o 13, tem o 14 e tem o 15. Opa, raiz quadrada de 11 está entre quem? Entre o 3 e o 4. Vamos olhar aqui. Esse aqui é o número 1. Esse é o número 2. Esse é o número 3. Esse é o número 4. Esse é o número 5. Esse é o número 6. 7, 8, 9, 10, 11. Então, raiz quadrada de 11 está entre o número 3 e o número 4. Ele tem que estar entre esses números aqui. Qual é a única alternativa que tem o ponto P entre o... É a letra A, então, a correta. Tá? Quando aparecer números assim para vocês, façam isso que eu acabei de fazer. Faz aqui, ó. 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado dá 16. Aí você está procurando a raiz quadrada de 11. O 11 está entre o 1 e o 4? Não. Está entre o 4 e o 5? O 4 e o 9? Não. Está entre o 9 e o 16. Então, a raiz vai estar entre o 3 e o 4. É 3, alguém. Ah, professor, eu não acredito. Então, vamos ver na calculadora. 11. Raiz quadrada de 11 é 3,31 aproximadamente. 3,32 aproximadamente. Se eu for arredondar. Então, a resposta correta nessa aqui é a letra A. Próximo exercício. Em uma indústria é produzido um lote diário de parafusos. Cada lote tem a mesma quantidade de parafusos, que são todos idênticos. Certo? São todos idênticos. Para a produção são utilizadas simultaneamente 5 máquinas. 5 máquinas. E juntas, com o mesmo desempenho, gastam 390 minutos. Então, 5 máquinas em 390 minutos produz o lote. Devido a um corte de despesas, 2 dessas máquinas foram vendidas. E o lote passou a ser produzido por quantas máquinas? 3. Que continuaram a trabalhar juntas.
Em quantos minutos as 3 máquinas restantes dessa indústria, trabalhando juntas, passam a produzir esse lote diário de parafusos? Aqui está o X da questão. Pensa comigo, quem é menor, quem é maior? 3 ou 5? 3 é o menor, 5 é o maior. Do menor para o maior. Agora vocês têm que usar o raciocínio. Pensa antes de responder. Se 5 máquinas levavam 390 minutos para produzir o lote, 3 máquinas vai usar mais ou menos tempo? Menos tempo? Se diminuiu a máquina. É a mesma coisa que falar assim, 5 pessoas carpem o lote em 5 horas. 3 pessoas vai carpir o mesmo lote em 1 hora. Mais rápido? Não vai, né? Vai demorar mais, é menos pessoas. Então aqui é o menos. Aqui é o menos. E lá é o... Não, aqui é mais. Eu entrei na onda. Aqui é mais e aqui é o menos. Então com menos máquina vai levar mais tempo. As duas setas estão no mesmo sentido? Não. É inversamente proporcional. Quanto menos máquina, mais tempo vai levar. Não é assim? Quanto menos máquina trabalhando, mais tempo vai levar para produzir a mesma quantidade de parafusos. Então, e aqui é o seguinte. Como ela está uma regra inversa, você não vai conseguir fazer o cruze e multiplica. Tem 2 maneiras. Ou você faz esse vezes esse é igual a esse, ou você faz o seguinte, aqui eu gosto mais. Mantém do jeito que está o primeiro, a seta não estava assim? Eu quero deixar essa seta virada para cima, o que eu faço? Faço isso aqui com a minha mão, ó. Vira, na sua cabeça. Vira ela. Se virou a seta para cima. Se o X que estava na ponta da seta, ele vai lá para cima. E se o 390 que estava no fim da seta, vem para baixo, entendeu? Vocês inverteram. Agora, como ela é inversa, porque eu inverti uma seta. Agora, as duas setas estão no mesmo sentido? Agora sim, eu cruzo e multiplico. 3 vezes x dá 3x. Igual 5 vezes 390. 3x é igual... Quanto que dá 5 vezes 390? Vamos montar aqui? 390 vezes o 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 9, 45. Subiu 4. 5 vezes 3, 15. 16, 17, 18, 19. Certo? Pronto. 3 vezes x vai dar 1950. 3 vezes o tempo que eu estou procurando dá 1950 minutos. Mas não quero 3 vezes ele, quero ele sozinho. Então o 3 que estava multiplicando vai para lá, fazendo o quê? Dividindo. 1950 dividido por 3. Na tabuada do 3, quem vezes 3 chega perto do 19 sem passar? 3 vezes 6. 3 vezes 6 dá 18. 9 que tira 8, 1. 1 que tira 1, 0. Abaixo 5. Quem vezes 3 dá próximo do 15 sem passar? 5. 3 vezes 5, 15. 0, 0. Quem vezes o 3... Ah, baixou o 0. Quem vezes o 3 dá 0? 0. 0 menos 0, 0. Acabou. 650 minutos. Poderia ser feito assim também. Vamos ver se dava certo. Pega o 390 e divide por 5. Você vai descobrir quanto tempo leva cada máquina. Quantos cada máquina produz. Né? Será que dá certo? Vamos ver. Quem vezes 5 dá... Vou fazer a calculadora para ganhar tempo aqui, porque nós temos que resolver rápido, né? 390 dividido por 5. Cada máquina levaria 78 minutos. Quantas máquinas eu tenho? Agora eu tenho 3. Deu certo? Não. Ia fazer você errar. Por que ia fazer você errar? Porque você fez uma regra de 3 diretamente proporcional. E não inversamente proporcional. Tá? Então, ó, e tinha alternativa para você errar aqui, ó. Letra A. Então diminuiu o número de máquinas. Não é peças. Se fosse peças, estava certo. 5 peças produz 390. 3 peças produziria 234. Não. Agora não, é correção, rapidão. Continuando. Letra C.
A letra D, a 9 agora. Questão era a letra C. Questão 9. Presta atenção nessa aqui. Isso aqui é um pouco complexa. Precisava ter prestado bastante atenção nas aulas de potenciação, de notação científica. Paulo tem uma fazenda que produz soja e milho. No último ano, essa fazenda produziu 7... Cadê a caneta? Está aqui. 7,567 milésimos vezes 10 elevado a 5. E de soja produziu 2,54 vezes 10 elevado a 3. É uma potência. Nesse ano, a quantidade de toneladas de milho produzidas a mais que a quantidade de soja. Tem que ser em notação científica. Então, tem duas maneiras de fazer. Uma é mais complexa. Você tem que transformar esse número no número gigante, esse número gigante, fazer a subtração, depois transformar em número em notação científica de novo. Mas eu vou fazer um jeito mais fácil. Para você fazer a subtração, as duas têm que estar na mesma notação científica. Aqui está 10 elevado a 3. Aqui está 10 elevado a 3 também? Não, está diferente. Então eu posso fazer a 10 elevado a 5 ficar igual a 10 elevado a 3. 7,567 vezes 10 elevado a 3. Para eu fazer isso, a vírgula desceu quantas casas? 2. Essa vírgula vai vir parar entre onde? Entre o 6 e o 7. Então a vírgula estava aqui, veio parar aqui. Certo? Agora eu posso fazer a subtração. Vírgula embaixo de vírgula. 2,54 vezes 10 elevado a 3. Muita atenção nessa hora aqui, ó. Eu não tenho nada nessa casinha aqui. Que número que eu coloco aqui? 0. 10 elevado a 3 menos 10 elevado a 3 dá 0? Não. Isso aqui é um multiplicador. Você mantém ele. Eles são iguais. 10 elevado a 3. Agora você vem fazer a conta. 0 que tira 4 dá? Não. Empresta do vizinho. Fica 10. 10 que tira 4 dá 6. 6 que tira 5. 1. Vírgula embaixo de vírgula. 6 que tira 2. 4. 5 que não tira nada. 5. 7 que não tira nada. 7. Ah, professor, eu tenho que colocar em notação científica. E quem assistiu às aulas sobre notação científica, talvez lembre que uma notação científica sempre tem um número só antes da vírgula. Tá vendo? Qual é o número que eu vou deixar antes da vírgula aqui? Qual? É o primeiro número desse número grandão aqui. O 7. Então você vai trazer a vírgula aqui. Quantas casas você vai fazer a vírgula andar para cá? Quantos números tem que aumentar aqui? 2, mais 2. Então agora eu fiz a vírgula andar. 7,546 vezes 10 elevado a 3 mais 2? 5. Qual é a alternativa correta? A, B, C ou D? B. 7,546 vezes 10 elevado a 5. Ó. Ficou idêntico aqui, ó. Só o número que não está bonito que nem ali. Mas é o mesmo resultado. Tá bom? Próxima. Bom, aqui eu vou lendo e vou fazendo. Flávio vendeu pastéis e sucos. Pastéis vai ser X, sucos vai ser Y. Durante uma determinada dia na feira livre da sua cidade. Durante o período da manhã, vendeu 25 pastéis. Por que eu risquei aqui? Porque o pastéis vale X. E quer dizer o quê? Mais. 13 sucos, Y. Recebendo igual a quantos? Quantos que ele recebeu? Tá, vou passar limpo aqui. 25x mais 13y igual a 214. Continuando a história. No período da tarde,
Flávio vendeu 20 sucos. Os sucos é o quê? É X? É Y. E, quer dizer mais, 12 pastéis. Pastéis é X. Para fazer um sistema, eu coloco a letra embaixo de letra para ficar mais fácil. Quem é o pastel? Quantos pastéis foram vendidos? 12. Mais. Quanto suco foi vendido? 20. E quantos ele recebeu por tudo isso? Pronto, está aqui. Qual é a alternativa correta? A B. 25x. Ó, vamos ver aqui. 25x mais 13y igual a 244. Aqui tem 25x mais 13y igual a 144. Não. Esse aqui não pode ser. 25x mais 13y igual a 214. Tá certo isso aqui. Agora vamos ver se a de baixo está certo. 20x é isso? Não. Então essa aqui está errado também. 25x mais 13y igual a 144. Tá certo? Tá errado. 25x mais 13y igual a 214. Tá certo. Vamos ver se o outro tá certo. 12x mais 20y igual a 144. Tá certo? As duas estão igual àquela lá? Então a resposta correta é a letra D. Próximo exercício. Observe a expressão numérica apresentada no quadro abaixo. O resultado dessa expressão é, vamos lá. Aqui tem procedimentos. Primeiro resolva a potência. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá quantos? 4. 4 vezes 2 dá? 8. Então 2 elevado ao cubo dá 8. Menos 2, quando não tem nada aqui na frente, quer dizer o quê? Vezes. Ah, está entre parênteses, eu tenho que resolver o parênteses. Quantos que é 1 tira 3? Pense melhor. 1 tira 3. Se tem R$1, vai tirar 3, vai dar quantos? Menos 2. Menos vezes menos. Agora resolva a multiplicação primeiro. Menos vezes menos dá mais. 2 vezes 2. 4. 8 mais 4. 12. Qual é a resposta correta ali? Letra D. Próximo exercício. Observe o plano cartesiano, a representação de 3 retas, cujas intersecções e equações estão indicadas. Intersecções está indicada aqui, ó. Intersectou aqui, intersectou aqui, intersectou aqui. Um sistema de equações polinomiais de primeiro grau, cuja solução é o ponto P. Qual é o ponto P? É esse. Quais retas estão envolvidas nessa daqui, ó? Essa reta e essa reta. Vou deixar vermelha a reta aqui, ó. Essa reta e essa reta aqui. Ah, então vou montar o sistema. Agora escolha qual reta vocês querem pôr primeiro. Qual equação que vocês querem pôr primeiro? A de cima ou a de baixo? Alguém falou de cima primeiro. Então vamos lá. 5x mais 2y igual a menos 11. E a outra qual é? 4x menos 5y igual a 11. Vamos olhar as alternativas aqui, ó. 4x menos 5x igual a 11. 4x menos 5y igual a 11. Tá certo? Essa aqui tá igual a essa? Não. Não? O que tem de diferente? 4x, 4x. Menos 5y, menos 5y. Igual a 11. Essa tá certa. Vamos ver se a outra tá igual a outra. 5x, 5x. Mais 2y, mais 2y. Igual a menos 11. Ah, já achei na primeira aqui, ó. Ah, professor, mas tá colocado o inverso. Tá bom, inverte aqui, ó. Coloca o 4x menos 5y em cima, igual a 11. E embaixo se coloca o que estava em cima. 5x mais 2y igual a menos 11. Deu a mesma coisa agora? É, então é a resposta correta, a letra
A. Nem vou olhar as outras. Turminha que está desatento, por favor. Eu pedi hoje a gravação para mostrar depois na reunião como que se comporta durante as aulas. Tá? Por isso que está sendo aqui nessa sala a aula hoje. Porque depois tem aluno que vai ficar retido. E aí eu tenho prova que na hora da explicação não estão levando a sério. Eu devia falar isso só depois da 26ª questão. Mas como não grava áudio, só grava a imagem, dá tempo de vocês se recuperarem ainda. 13. Observe os triângulos apresentados abaixo. Quais deles são triângulos semelhantes entre si? Semelhantes entre si, eles têm que ter ângulos internos iguais. É o 2 e o 5? Vamos ver aqui, ó. Aqui tem 45 graus. Qual outro que tem 45 graus? Nenhum. Então esse aqui não é semelhante a ninguém. Esse aqui tem 50 graus. Qual outro ângulo que tem 50 graus? Esse tem 50 graus e o 5. Opa, então ele pode ser semelhante ao 4 ou o 5. Mas calma aí, tem que ser todos os ângulos semelhantes. E esse ângulo aqui de 80 graus? Qual outro que tem? Ah, só ele que tem. Pronto, já achei a resposta. E se eu quisesse ter certeza, qual é o ângulo desse aqui? A soma dos ângulos tem que ser sempre 180 graus. 50 com mais 80 dá 130. 130, faltou quantos para chegar a 180 graus? 50 graus. Então, aqui também é 50 graus, certo? Então, acertou quem marcou a letra C. Próximo exercício. 14º exercício. Observe a expressão numérica apresentada no quadro abaixo. Essa era complexa. Eu acho que essa era uma das mais difíceis, tá? Qual é o resultado dessa expressão numérica? 8 sobre 1 sobre meio. Vezes, vou fazer quem está entre parênteses primeiro. Quantos que é 164 tira 100? 64. 64 dá para virar uma potência, não dá? Quem vezes ele mesmo dá 64? 8. Então aqui ficou 8 sobre meio vezes 8 elevado ao quadrado. Quando eu tenho uma multiplicação de duas potências, eu mantenho a base da potência e somo os expoentes. Quantos que dá meio mais 2 inteiros? Opa, o que eu falei? 2 inteiros. Embaixo do 2 tem quem? Tem o 1. Ah, mas eu não posso somar porque os denominadores são diferentes da fração lá em cima. É simples demais. Quem eu multiplico a parte de baixo para que ele vire 2? 1 vire 2. Multiplico por 2. Se eu multipliquei o de baixo por 2, eu multiplico de cima por 2 também. Então, como que ficou minha nova fração aqui? 2 vezes 2 dá 4. 1 vezes 2 dá 2. Agora eu consigo resolver. 8 elevado a... Os dois têm a mesma base. Mantém a base e soma as partes de cima. 1 mais 4... 5. Qual a resposta correta? Letra B. Próximo exercício. Essa era bem simples, hein? A gente mais demora para ler do que para resolver. Melissa encomendou de um marceneiro uma placa feita de madeira com o formato de medidas que estão apresentadas na figura abaixo. Ela tem uma figura meio que esquisita, né? Mas ela pode ser formada por 2 retângulos. Para fazer essa placa, o marceneiro cobrou R$1 por centímetro quadrado. Então, cada centímetro quadrado valia R$1. Qual foi a quantia em reais que Melissa pagou para esse marceneiro? Eu vou dividir essa imagem aqui em 2 retângulos. Esse retângulo tem 10 por 35. Como que eu acho a área? Multiplico um lado pelo outro lado. Qual é a área da parte de cima? 10 vezes 35? 350 centímetros quadrados. Então, só do seja, ela pagou 350 centímetros quadrados. Mas depois nós vamos converter em real ainda, tá? Agora, o de baixo. Qual é a área do de baixo? Quantos que tem de altura aqui? 10. Vezes. Quanto que tem de comprimento? 45. Quantos que dá 10 vezes 45?
450 centímetros quadrados. Somando tudo, vai dar centímetros quadrados, né? 0 com mais 0, 0. 5 com mais 5, 10, foi 1. 1 com 3, 4 com mais 4, 8. Quantos centímetros quadrados ela gastou lá? 800 vezes R$1 cada um. Quantos reais ela vai pagar? R$800. Cada centímetro quadrado ela pagava R$1. Então, no Seja, ela pagou R$350 no Seja. E no Bem-vindo, ela pagou R$450. Somando os dois juntos, que ficou junto. Deve ser. Pode ser de bronze. Observe, essa é fácil também, hein? Observe os pontos PQRS, representados numa reta numérica que está dividida em partes iguais. Está tudo dividido em partes iguais. Então, o 1 foi dividido por quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 1 dividido por 10 dá 0,1. Cada um tem 0,1. Aqui é 0, aqui é o 0,1, aqui é o 0,2, aqui é o 0,3, aqui é o 0,4, aqui é o 0,5, aqui é o 0,6, aqui é o 0,7, aqui é o 0,8, aqui é o 0,9 e aqui é o 10 inteiro, 1 inteiro, tá? Mas antes de eu ficar sofrendo ali, vamos ver qual desses pontos representa 1/5. Toda fração é uma divisão. 1 dividido por 5. Não consigo fazer. Pensa em dinheiro, então. Você tem R$1, vai dividir por 5 pessoas. Quantos centavos cada um? Quantos centavos cada um? Então, olha lá. 1 dividido por 5. Quem vezes 5 chega perto do 1? Ninguém. Ninguém é 0. 0 vezes 5 dá 0. 1 que tira 0 dá 1. Não tem mais ninguém para baixar, eu ponho a vírgula. Automaticamente aparece um 0. Quem vezes 5 dá 10? 2 dá 10. Aí deu 0,2. Quando eu falo para vocês, pensa R$1 dividido por 5 pessoas, vocês na hora pensam em 20 centavos. 0,2 e 0,20 é a mesma coisa. Porque o 0 à direita depois da vírgula não vale nada. Mas no real a gente representa ele, né? O 20 centavos. Então, 0,2. Qual letra está mais perto do 0,2? É o P, o Q, o R ou o S? É o P, está bem em cima do 0,2, né? Então a resposta correta, P. De novo P. P não, letra A. Letra A. Ponto P. Próximo exercício. Uma loja vende bombons em caixa de mesmo tamanho. Para diferenciar os sabores da caixa, apresenta uma etiqueta colada em seu fundo. Certo dia, na prateleira dessa loja, havia 7 caixinhas. Qual é o total de caixas? 7. Toda vez que fala probabilidade, a parte de baixo da fração é o total. E a parte de cima são as possíveis que você retira. Então, continuando aqui, tinha 7 caixinhas, sendo que 2 eram de bombons de brigadeiro. Nesse dia, uma cliente pegou uma caixinha da prateleira, aleatoriamente. Aleatoriamente quer dizer a mesma coisa que sorteio. Foi lá, pegou sem muita frescura. Foi lá e escolheu uma, né? E se dirigiu ao caixa para pagar. Qual é a probabilidade de essa cliente ter pego uma caixinha de bombons de brigadeiro? Então tinha 7 caixas para escolher. Qual a probabilidade de... Quantas ao todo tinha de brigadeiro lá? 2. Pronto. Qual é a fração? 2/7. Qual é a chance? 2 entre 7. É a resposta B, a correta aqui. Facinho, né? Eu paguei, coloquei de baixo, paguei, coloquei de cima, paguei, coloquei de baixo. Nossa Senhora. Próxima, 18. Para revestir o chão de um salão de festas, foram adquiridos 300 metros quadrados de piso. 300 metros quadrados de piso. O preço total
para essa quantidade foi de R$ 5.970. Qual é a equação que permite calcular o preço X do metro quadrado desse piso antiderrapante? Bom, se eu soubesse que era R$1 o piso, como que eu ia fazer o metro quadrado? Eu não ia fazer 300 vezes R$1? Ia dar quantos reais? R$300. E se o metro quadrado valesse R$2? 300 vezes 2 ia dar 600. Tá. Mas eu quero saber aqui qual é a equação que monta aquilo ali. O preço dele é X. Então eu faço 300 vezes o valor que eu não sei. E o total vai ser quanto? 5.970. Qual é a equação correta ali então? A C. Ah, professor, mas eu fiquei curioso. Quero saber qual é o valor do metro quadrado desse piso. Deve ser de ouro, que nem alguém falou aí já hoje. Só fazer isso aqui, ó. X igual a 5.970. O 300 está multiplicando, vem dividindo. E aí nós fazemos na calculadora. 5.970 dividido por 300. R$19,90 o metro quadrado. Não é muito de ouro não, né? Tá caro o piso hoje em dia. Próximo exercício. Então essa aqui a resposta era a letra C. Próximo exercício. Essa é mamão com açúcar, melzinho na chupeta, né? Como diz a turma. Cada um fala de um jeito. Observe os triângulos abaixo. Triângulo 1. Tem quantos lados diferentes? Lados iguais. Tem algum lados iguais? Tem os 3 lados diferentes. O triângulo que tem os 3 lados diferentes é chamado de triângulo escaleno. Escaleno. E eu estou procurando o triângulo equilátero. Esse triângulo, ele tem os 3 lados diferentes? Não, ele tem 2 lados iguais, né? O triângulo que tem 2 lados iguais é chamado de triângulo isósceles. Esse triângulo tem 3 lados diferentes. O nome do triângulo de 3 lados diferentes é triângulo escaleno. Isso aí, escaleno. Muito bem, Stefano. E o triângulo que tem 3 lados iguais? Equilátero. Equilátero. Ou seja, eu quando tinha idade de vocês, eu falava equilátero. Equilátero. Na minha cabeça, eu não falava perto do meu professor, senão a professora batia em mim. Equilátero. Por que equilátero? Equidade, igualdade. Então eu guardei na minha cabeça. Equi vem de igualdade, tá? Então, quando eu via equilátero, na minha mente eu lia equilátero. Igualdade dos lados. Tá? Então, a única que é equilátero aqui é o triângulo 4. Resposta correta? D. Próximo exercício. Não é tão fácil, mas também não é tão difícil. Na transformação homotética... Na transformação homotética... representada no desenho abaixo, os pentágonos, presta atenção, turminha, os pentágonos RSTUV, cadê o pentágono RSTUV? Tá aqui, ó, tá aqui em cima, é o menorzinho, certo? É uma redução quer dizer que aumentou ou diminuiu? Diminuiu, do pentágono LMNOP, tá? Ele diminuiu. E aí ele vem e pergunta assim, qual é a medida do lado UV? Ele quer saber esse lado aqui, ó. Certo? Do pentágono menor. Ah, professor, como que eu faço? Veja bem, esse lado aqui grandão, quantos que ele tem? Ele tem 30. E da redução dele ficou com quantos? 10. Ele reduziu quantas vezes? Dividiu por 3. Se ele dividir por 3, vai dar 10. 10 vezes 3 dá 30. E aí, se eu tenho que dividir por 3, então é só dividir isso aqui por 3 também. 15 dividido por 3, pode falar quem falou aí já hoje. 5 vezes 3 dá 15, dá 0. Então a resposta é 5 centímetros, que é a letra C que o Everton respondeu ali, né? E deu certo? Ó, na verdade o Everton foi beneficiado aí, né?
Porque num vestibular, no Enem, num concurso, vocês não podem usar régua, né? Mas você usou a cabeça, lá tinha essas ferramentas, tá ótimo, chegou na resposta. Né? Ninguém falou para você que não podia usar, então parabéns, chegou na resposta certa. Olha lá, a resposta correta é a C. 21ª pergunta. Opa, agora complicou um pouco, pouquinha coisa. Presta bastante atenção aqui. Ô, senhor, e vai ser em dezembro a prova? Já tá se... Ah, tá, do Saresp vai ser em dezembro. Eu não sei a data exata ainda. Ó, vamos fazer a fatoração do 27 para fazer uma raiz mais bonitinha aqui, ó, do raiz de 27, tá bom? 27 dividido pelos números primos, 2, 3, 5, 7 e assim vai. Dá para dividir por 2 o 27? Não. Dá para dividir por 3? Dá. 27 dividido por 3? 9. 9 dividido por 3? 3. 3 dividido por 3? 1. Então, raiz quadrada, 27 é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. Mas 3 vezes 3 não é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado vezes 3. Então, presta atenção aqui, ó. 3 ao quadrado vezes 3. Vocês lembram que eu falei que quando tem uma potência, se pode cortar e tirar fora ou não? Quem formou parzinho, achou casalzinho, que nem cadeia do amor. Já viram aquelas festas que tem cadeia do amor? Trancam você lá, o seu namorado ou um colega, amigo colorido, tem que vir lá e pagar para você poder sair. Se ninguém quiser pagar para você sair, você fica a festa inteira trancado lá. É um jeito de arrecadar dinheiros para formandos, essas coisas antigamente tinha, né? Então, cadeia do amor. Se você não tem namorado, leve dinheiro para você pagar sua própria fiança, se algum dia se for numa festinha que tem cadeia do amor, tá? Ah, ninguém quer o bem, então leve dinheiro. Você mesmo paga a sua fiança lá, se alguém pegar você e colocar na cadeia do amor lá. Tipo assim, vamos supor, você tá passando distraído lá com a sua namorada ou com a sua paquera e tal, aí grudam você e colocam você dentro da cadeia lá, fechadinho, sabe? Daí eles falam assim, ó, alguém tem que pagar pro Caio sair. Daí ela vem, geralmente, e paga lá, tipo R$1, coisa simbólica, entendeu? Vai por cada farra mesmo. Né? Então, aqui, ó, esse casal, ó, cortou. Quem saiu fora é esse 3. Ficou 2 vezes o 3 que saiu fora, vezes raiz quadrada de 3, menos raiz quadrada de 8. 8 dá para fatorar também. Dá para fatorar por 2, primeiro número primo? Dá. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Mesma coisa, deu 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui forma um parzinho. 2 ao quadrado vezes 2. Então, ele estando dentro da raiz, 2 ao quadrado vezes 2, quem tem parzinho, você corta e ele sai fora. Então, ficou aqui menos 2 vezes a raiz quadrada de 2. Vamos lá, João Henrique, esse aqui eu sei que você vai lembrar. Raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1, quantos mesmo? 41. Hoje ele falou, agora ele não quis falar. Deu chance para outro, né, velho? Raiz quadrada de 3. Qual é o valor aproximado? 1,73. Agora eu vou resolver. 2 vezes 3. 2 vezes 3. 6. Raiz quadrada de 3. Isso. Vezes 1,73. Menos 2 vezes 1,41, que é a raiz quadrada de 2. Então vamos lá. Quantos que dá 6 vezes 1,57? Então vai lá, 1,73 quer dizer. 1,73 vezes o 6. 6 vezes 3 dá 18, subiu 1. 6 vezes 7, 42. É isso? Não, 36, 42, é. Com mais 1, 43, subiu 4. 6 vezes 1, 6. Com mais 4, 10. 10,38. Tudo isso daqui deu 10,38. Menos 2 vezes 1,41. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2,88. Faz a subtração agora. 82, quer dizer. Vírgula embaixo de vírgula. 10,38 menos
2,82. 8 que tira 2. Hã? 6. 3 que tira 8, não dá. Empresta do vizinho. O vizinho, coitado, tá mais falido. Empresta do outro. Esse aqui fica com 0, esse fica com 10. Empresta, esse fica com 9. Esse fica com 13. 13 que tira 8. 5. 9 que tira 2. 7. Vírgula embaixo de vírgula. Qual a resposta? 7,56. Letra B. Era um pouco trabalhoso fazer essa, né? Próxima pergunta. Essa não era difícil, presta atenção. A 21 é dessa? A 21 é a letra B. Observe a seguir a planta baixa da sala do apartamento de Catarina, cujo formato é composto pela justaposição de duas superfícies regulares. Eu poderia fazer dois retângulos assim, ó. Esse retângulo de baixo e aquele retângulo de cima. Ou eu poderia fazer assim. Esse retângulo da esquerda, que na verdade ficou um quadrado, com esse retângulo da direita. Então vamos lá. Esse retângulo aqui, 3 metros vezes 3 metros, qual é a área? 3 metros vezes 3 metros. 3 vezes 3. 3 vezes 3. 9. Metros vezes metros. Metros quadrados. E esse outro aqui? 2 metros vezes 7 metros. 2 vezes 7 dá quantos? Dá 14. Metros vezes metros. Turminha, por favor, quem não quer não atrapalha. Metros vezes metros dá metros quadrado. Se aqui tem 9 metros quadrados e o outro lado tem 14 metros quadrados, só somar. 14 mais 9 vai dar quantos? 23, né? 23 metros quadrados. Qual é a resposta correta? Letra B. Próximo. Observe a tabela abaixo. Ó, leitura de gráfico. Água. Tinha lá assim. Só se não imprimiram. Água. 46,5. Água aqui, ó. Cada um desses tem 10. 10, 20, 30, 40 e um pouquinho. Então esse pode ser 10, 20, 30, 40 e um pouquinho. Esse também pode ser. Então esse passou e esse passou. 10, 20, 30, 40 e pouquinho. Também pode ser esse. Esse aqui já não tem como. Está falando que a água é 110, 20, 35. 135. Então essa já é um absurdo. Não pode ser essa. Agora a luz. 97,60. Quase no 100 a luz. Pode ser essa. Ó, o 100 está aqui. Quase no 100. Pode ser essa. A luz tá. Essa aqui nem vou analisar mais. E essa pode ser também. Então não eliminei mais nenhuma. Telefone. Quase 165. 150, 160, 165 quase. Esse dá 150, 160, 165 quase. Esse dá também 150, 160, 165. Também dá. Agora aqui, internet. Internet arredondando 85. 50, 60, 70, 85. Cadê? Internet. 50, 60, 70, 85. Esse pode ser. Internet. Quase 200. Esse é um absurdo. Já errou. Essa já não pode ser mais. Internet. 100, 110, 125. É 125 internet? Não. Absurdo também. Não tem mais o que analisar. A correta é a letra A. Próximo exercício. Presta atenção nessa aqui. Não era difícil essa. Prioridades. Primeiro eu resolvo o que tem entre parênteses. Eu devo 5, pago 3. Quantos que fica? Não. Menos 2. Turminha, por favor. Por favor, não atrapalhe. Menos 5 e paga 3. Ah, professor, eu não consigo pensar em dinheiro. Então vai lá. Menos com mais. Você faz uma conta de menos. O maior vai em cima, o menor vem embaixo. 5 tira 3 dá 2. Prevalece o sinal do número maior. O maior é 5, o sinal dele é negativo. Então ficou menos 2.
Menos 8 vezes menos 2, menos 2 mais 2. Agora não tem mais parênteses, resolvo multiplicação primeiro. Menos vezes menos dá mais. 8 vezes 2, 16. Menos 2 mais 2. Não, errei alguma coisa aqui. Ah, era 8 aqui, não era 2. Aqui era 8. Agora aqui, ó, 16 menos 8. 8. 8 mais 2. 10. Tem a alternativa 10? Tem, letra D. 25ª. Observe o desenho em cinza representado na malha quadriculada abaixo. Uma possível redução do desenho é... Qual que vocês acham que é uma possível redução? Ah, isso aqui não tem como errar, né? Se alguém errou, é porque o cara não presta atenção ou a menina não presta atenção. Presta atenção. A cada 4 quadradinhos vira 1. Ó. 1, 2, ó. Tô fazendo aqui, ó. A cada 4 quadradinhos vira 1. Ó, 4 quadradinhos, 4 quadradinhos. Quem errou essa aqui tem que tomar cuidado. Possivelmente não vai conseguir tirar a carta porque não vai passar no exame psicotécnico. Ó, então beleza. Boa. Bem pensado, Everton. Mas acho que ninguém errou essa. Se errou, não olhou. Se errou, não olhou. Não é possível. Nenhuma outra formava o mesmo formato. Era só olhar um pouco mais longe e fechar os olhos assim. A única que formava o mesmo formato. Eu não sabia. A última agora. Ó, se bater o sinal, espera eu terminar, depois se sai. Eu pensei que tinha limite de quadradinho. Ah, tá. Ó, para ser aprovado num concurso, na primeira etapa do concurso, o candidato deve ter um aproveitamento de 70%. 70% do total da prova. Quantos pontos tinha no total? 80. 70% de 80. Ah, professor, eu não lembro. É muito fácil. 70% é uma fração. 70 por 100. D vira multiplicação. 80. Mas como que eu faço 80? Tem que ser inteiros. Quem que vem embaixo aqui? 1. Faz o de cima vezes de cima, o de baixo vezes de baixo. 70 vezes 80. Eu sei fazer de cabeça aqui, mas eu vou montar. É só você fazer 7 vezes 8 e colocar 2 zeros no fim. Mas vamos lá. Corta o zero, vem aqui embaixo. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 7, 56. 5.600 dividido por 100 vezes 11. 6 vezes 1, 100. Corta um zero, corta um zero. Corta um zero, corta um zero. 56 dividido por 1 dá 56. Quantos pontos ele tem que fazer então no mínimo? 56. E por aqui nós terminamos a nossa aula de hoje. Peço que voltem a resolver os exercícios da apostila onde nós paramos, para que na sexta-feira a gente dê continuidade na apostila. Muito obrigado, até a próxima. Não saiam antes do sinal.